Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Renato Cinco para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 37ª sessão ordinária, em 29 de maio de 2019. Presidência dos senhores vereadores: Jorge Felipe, presidente; Tânia Bastos, primeira vice-presidente; Rocal, primeiro secretário em exercício; Leandro Lira e Leonel Brizola, ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores: Leandro Lira, Wellington Dias, Ítalo Ciba, Leonel Brizola, Dr. Jorge Manaia, professor Célio Luparelli, Dr. Carlos Eduardo, César Maia, Fernando William e Rocal, 10, assume a presidência o senhor vereador Rocal, primeiro secretário em exercício, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Fernando William, a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 48 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador professor Adalmir, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que estão no plenário. O motivo da minha fala hoje é em relação a um assunto muito importante que está prestes a acontecer na região de Deodoro, que é a construção do autódromo. Eu gostaria de fazer um breve relato em relação àquela região ao qual eu conheço, qual eu sou morador, região de Deodoro, Guadalupe. Infelizmente, o que predomina ali são as comunidades. O comércio local, cada dia fechando as suas portas, o shopping que tem na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, é uma tristeza, a maioria das lojas fechadas, e nós estamos falando em construção de um autódromo. Isso muito me agrada, porque na realidade esse projeto ele vem sendo namorado pelos moradores daquela região desde 2012, quando se findou o autódromo de Jacarepaguá. Mas existe uma grande preocupação que é em relação ao investimento. Todos nós sabemos que a prefeitura tem passado por momentos difíceis, mas vale a pena frisar que esse investimento será uma parceria público-privada. Não irá trazer nenhum prejuízo aos cofres do município do Rio de Janeiro. Mas temos um outro assunto importante, que é o meio ambiente. Essa semana nós iremos comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente. E ali nós temos uma floresta do Camboatá. E o que me intriga, e eu gostaria de deixar aqui registrado, é que ao lado, Tarcísio, nós temos uma área de um tamanho ainda maior do que a floresta do Camboatá, onde predomina o mato, o capim, e ali nós temos uma floresta com espécies nativas. E por que construir o autódromo justamente na floresta do Camboatá? Por que não construir o autódromo ao lado? O acesso será o mesmo, a região que será favorecida será a mesma. Então eu gostaria de deixar registrado a minha preocupação com a floresta do Camboatá.
Vereador César Maia, eu sou totalmente favorável à construção do autódromo. A gente fala de uma região onde nós temos um dos piores IDHs. E o autódromo ali instalado, teremos a presença nos grandes eventos, mais de 130 mil pessoas. Com certeza, a valorização dos imóveis, com certeza, o crescimento do comércio local será de grande valia e favorável para o crescimento do desenvolvimento daquela região. Um projeto que trará de imediato 7 mil empregos diretos. Falando da nossa área, que é a área de educação, Tarcísio, você imagina um autódromo em Deodoro, as escolas técnicas tendo a possibilidade de colocar os cursos de mecânica, cursos, na verdade, que envolve o setor de hotelaria, como iria avançar a educação dentro da nossa região, onde tem um dos piores IDHs. Então, a minha fala hoje é totalmente favorável à construção do autódromo e aproveitando para fazer um apelo para que esse autódromo seja construído sim, mas não na floresta do Camboatá. Um espaço ao lado, numa área verde, onde predomina o capim. Então, muito obrigado, senhor presidente, e assim eu encerro minha fala, desejando a todos uma boa tarde. Muito obrigado, vereador professor Adalmir. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Leonel Brizola, que dispõe de 10 minutos. Bom, boa tarde ao povo carioca, boa tarde a todos, a todas. Senhor presidente, professor Tarcísio, meu colega, é um prazer. Bom, o que me traz essa tribuna é uma matéria inaceitável que saiu na imprensa. Eu tenho certeza que o vereador Tarcísio, como professor, também repele. Bom, eu queria começar aqui sobre a concepção do que era o CIEP. Quando o Brizola, o Darcy e o Niemeyer, esses três gênios se juntaram, desse encontro feliz, saiu esse projeto revolucionário de educação pública integrada, ou seja, o político a favor da nação, o pai, vamos dizer assim, o Darcy Ribeiro, o gênio da educação, que materializou no CIEP o prolongamento do útero da mulher, e o gênio da arquitetura, Oscar Niemeyer, que baseava todos os seus traços na curva da mulher brasileira, nos sertões, nas montanhas brasileiras. Pois bem, a concepção era de uma escola democrática, plural, onde tinha o desenvolvimento do senso crítico e não da subserviência, do sim, sim, senhor. Era uma escola tolerante e, principalmente, laica. Além de toda essa concepção pedagógica, havia o atendimento, das necessidades materiais das nossas crianças. E o que eram isso? Principalmente, começando pelo uniforme. Você tinha um uniforme completo. Você tinha calça, bermuda, camisas, não era uma, eram várias. Você tinha abrigo, moletom. Você tinha o moletom, a calça, você tinha a mochila e você tinha o sapato. O Brizola dizia que não havia um cavalo no país sem ferradura, mas no Brasil tem crianças com os pés descalços. Você tinha um atendimento médico, você tinha um atendimento dentário. Uma criança sem cárie é um adulto sem cárie. A saúde começa pela boca. Você tinha um atendimento psicológico. Olha a violência nas escolas, e agora
sem sabermos como lidar com essa violência. Você tinha o papel do animador cultural, que era justamente promover o debate sobre a conjuntura atual, política, cultural do país e do seu entorno. Era uma escola com espaço democrático, que na verdade era um patrimônio do povo brasileiro. Aos finais de semana, a escola abria para ter um entendimento como área de lazer da comunidade com a escola, fazendo essa integração comunidade escolar e o ambiente em torno da escola, e a maravilha de que era ver o menino apontar e dizer com orgulho: olha aonde eu estudo, olha a minha escola, o orgulho que estava nesse sentido. E o que eu quero dizer isso? O que eu quero falar com isso? Ora, porque a gente assistiu uma transformação de uma concepção tão bonita e que foi pervertida pelo atual governador Witzel, o senhor Wilson Witzel. Esse é o nome dele. Embora ele goste de ter uma pronúncia americanizada, né, yes sir, mas o nome dele é Wilson Witzel. Está aqui a matéria. Eu queria ler e gostaria de pedir autorização que publicasse parte dela aqui. Prova de resistência. Alunos ficam várias horas em pé durante inauguração de escola militar em Volta Redonda. Pelo menos 3 jovens passaram mal e precisaram de socorro médico depois de ficarem várias horas perfilados para a inauguração de uma escola militar em Volta Redonda. Além de aguardarem por um bom tempo a Vossa Excelência, o senhor governador, que chegou muito atrasado, os estudantes tiveram que ficar obrigados a perfilhados, vereador Renato Cinco, escutando o discurso de deputado e de governador. Um dos alunos desmaiou. Não é que passou mal, senhor presidente. O aluno desmaiou, numa espécie de uma tortura de crianças de 15 anos sendo obrigadas a ficar de pé, perfilhados. Desmaiou, e o governador, sabe o que ele fez? Olha, vai cair. E o corpo de bombeiro socorreu numa ambulância. Não satisfeito, esse sacripantas disse a seguinte questão: vocês que caíram foram muito corajosos por suportarem até não aguentarem mais. É sádico. É sádico. Temos um governador sádico que, além de pedir para atirar nas cabeças das pessoas, tem prazer em torturar crianças. Eu também já caí, e vocês vão se levantar. Nunca desistam na vida, assim vocês serão o que quiserem ser. Vocês foram corajosos por terem ficado em pé até onde aguentaram, disse o governador para os jovens. O próprio diretor da escola pediu para os alunos serem dispensados. E sabe o que esse governador, que se acha um Rambo, falou, vereador Renato Cinco? Ele deu um comando de ordem. Marchem, como se fosse um militar. Quer dizer, as crianças ficaram mais de 3 horas em pé, com fome, esperando a sua excelência, para que eles baterem continência, discursos políticos vazios, desmaiaram, e o governador simplesmente faz parte você desmaiar, para você ficar forte. Que tipo de educação é essa? Vergonhosa? Essa é o programa de educação do governo do Estado? Eu vou mais além. Eu vou ler a matéria. Depois o governador teve um encontro com os alunos reservados, e eu não sei o que esse governador falou, mas as crianças saíram chorando. Não saíram alegre,
ou com uma esperança de um futuro melhor, saíram chorando, uma tortura psicológica, de um abuso de poder. E mais, pasmem, por isso que eu digo que é sádico. Além da solenidade com o governador, um castigo marcou o dia. Ou seja, ainda foram castigados, além da tortura, né? Chegaram aí ao desmaio de uma criança de 15 anos. Se isso não é tortura, eu não sei o que é. Eu não sei o que se possa traduzir, tamanha maldade. O castigo foi o seguinte, vereador Renato Cinco: jogaram um papel no chão e foi dada a ordem que ninguém pudesse sair da escola se o autor da ação não se entregasse. Que palhaçada é essa? Isso não é educação. Isso aqui é quartel militar. Isso aqui é um escárnio. Um escárnio. Eu espero que as autoridades tomem ciência dessa maldade, porque só alguém sem coração, sem consciência, que não tem amor ao próximo e detesta a escola pública, a escola do povo, toma uma atitude dessas. É a perversão, senhor presidente, que é professor, da concepção do CIEP e de toda a educação pública da escola pública. Toda. Escola não é quartel. Disciplina se conquista não através da força, e nem de regime totalitário, ou de um regime autoritário. Vereador Raimon, que é um grande defensor da educação, que nós estamos falando desse absurdo. Eu deixo aqui com Vossa Excelência para o senhor ver e tomar ciência. Inaceitável. Inaceitável. Disciplina não se conquista com autoritarismo, muito menos a força. E sim, proporcionando às nossas crianças igualdade de oportunidades educacionais, para que a gente, de fato, possa desenhar um futuro para nossas crianças. Eu acabo aqui com uma frase de Leonel Brizola, que projetou o CIEP para que essas crianças possam fazer a transformação que a nossa geração Rocal não pôde, não conseguiu ou não teve coragem de promover. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, vereador Rocal, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Amanhã é o Dia Internacional do Meio Ambiente. E eu queria aproveitar a oportunidade para usar a tribuna de hoje, tentar, de certa maneira, explicar aos meus colegas por que eu fico tão indignado quando eu vejo a proposta de se destruir a floresta do Camboatá para construir um autódromo. Essa semana eu recebi, aliás, pelos Correios, sem nenhum atraso mais uma vez, o livro Capitalismo e Colapso Ambiental, da editora da Unicamp, produzido, escrito pelo professor Luiz Marx. Essa é a terceira edição revista e ampliada. E eu quero ler aqui o texto do professor Luiz Marx, anunciando o lançamento da terceira edição do livro. Eu acho que quem prestar atenção vai entender a minha indignação diante da proposta de se destruir a floresta do Camboatá. A terceira edição de Capitalismo e Colapso Ambiental. O que mudou nos últimos 3 anos? Texto do professor Luiz Marx, no dia 22 de março de 2019. Em outubro de 2015, a editora da Unicamp lançou a primeira edição de Capitalismo e Colapso Ambiental. O objetivo do livro, como então escrevi, era levar a termo a ingrata empresa de perscrutar o colapso socioambiental que se desenha em nosso horizonte. O que mudou desde outubro de 2015? Essencialmente, a percepção de que o colapso socioambiental não é mais algo que se desenha em nosso horizonte. Ele já está ocorrendo, aqui e agora.
Os radares cotidianos captam seus sinais ainda apenas na sucessão de fatos do noticiário, aparentemente isolados e desconexos, como a prevalência de anomalias climáticas, as ondas de calor extremo, as secas, os incêndios florestais, os furacões, as inundações marítimas e ou por trombas d'água, a migração e proliferação de pragas agrícolas e de vetores de epidemia, o declínio das populações de vertebrados e invertebrados, o aumento da fome global desde 2014, a explosão de refugiados climáticos e das crises humanitárias. Evidentemente, nenhum desses sinais traz a etiqueta colapso ambiental. Ainda percebemos, por exemplo, a tempestade Idai, que acaba de destroçar o sudeste da África como mais um desastre natural. Mas sua violência inaudita seria mais improvável se esse evento meteorológico extremo, o maior dos registros históricos em todo o hemisfério sul, não fosse impulsionado pelas mudanças climáticas. Ocorre que a ciência é justamente a descoberta coletiva das tendências, causalidades e probabilidades que agem e conferem orientação e sentido à proliferação desses fenômenos. E o que a ciência tem feito é justamente conectá-los e compreender esses sinais como tendência global em crescendo, em escala, frequência e aceleração. A ciência começa a demonstrar que os crescentes desequilíbrios de alguns elementos críticos do sistema Terra, profundamente interdependentes, o clima, a criosfera, o nível dos oceanos, os ecossistemas costeiros e a biodiversidade no meio aquático, em especial os corais, já ultrapassaram pontos críticos, isto é, já entraram em fase de irreversibilidade. Ela permite, em suma, entender que o futuro, de algum modo, já chegou, ou não é mais evitável. O que significa que já estamos presenciando o estágio inicial e doravante irreversível de um colapso ambiental. Entramos, como subliga o relatório de 2019 do IPPR de Londres, na idade do colapso ambiental. Custamos ainda, os adultos que somos, a entender a gravidade extrema disso. Mas os movimentos juvenis que eclodiram em 2018 e 2019, conscientes da massa falida planetária que lhe está sendo legada, já começaram a compreender e instam seus governos a declarar estado de urgência ecológica e social. Nada menos que 1,4 milhão de adolescentes e jovens entraram em greve pelo clima na última sexta-feira, em março, no mundo todo. E esse movimento só poderá crescer se formos capazes de rever nossos paradigmas e acordar de nossas ilusões. Porque se não é mais possível evitar um colapso socioambiental, ainda é possível atenuá-lo significativamente, aumentando nossas chances de adaptação. Nossa capacidade de reagir a esse colapso ao longo do próximo decênio, é o tempo que nos resta, nos definirá como sociedade e como espécie. Em 2015, à vista do conjunto das evidências então disponíveis, era já sempre maior o número dos que compreendíamos que estávamos entrando em uma trajetória de colapso ambiental. Mas mesmo entre esses, são ainda hoje legião os que tendem a perceber esse colapso apenas como uma possibilidade inscrita no futuro, com sua intrínseca carga de incerteza. Até há pouco, de fato, essa incerteza era incontornável, e frisá-la era politicamente prudente, dada a necessidade de se evitar alarmismos. Assim, na primeira edição, lançada às vésperas do Acordo de Paris, de dezembro de 2015, não tratei o colapso como um dado, mas apenas como um desdobramento provável da atual engrenagem econômica.
Intitulei, por exemplo, uma sessão do capítulo sobre mudanças climáticas com a interrogação: tarde demais para 2 graus? Em sua segunda edição, em 2016, sobre o impacto do mais forte El Niño dos registros históricos, o ponto de interrogação desapareceu, porque essa possibilidade passou a ser ínfima. De fato, um trabalho publicado em 2017 na Nature Climate Change calculava que havia então apenas 5% de chance de que o aquecimento global se manteria abaixo de 2 graus e 1% de chance de que se manteria abaixo de 1,5 graus. Na presente terceira edição, revisada em 2018, o subcapítulo em questão passou a ser tarde demais para 3 graus. As chances de que o aquecimento global não atinja 3 graus ao longo do próximo meio século aproxima-se agora rapidamente de 0, porque esse nível de aquecimento será atingido neste século, mesmo se os compromissos assinados no Acordo de Paris fossem honrados. Sim, tragicamente, o Acordo de Paris está seguindo o mesmo destino do Protocolo de Quioto, isto é, não está sendo honrado por seus signatários. Cerca de 33% da produção de petróleo no mundo pertence a países que sequer o ratificaram e aos Estados Unidos que decidiram abandoná-lo. Além disso, mesmo entre os países que o ratificaram, a grande maioria não está adotando políticas consistentes com seus compromissos de redução de emissão de gases de efeito estufa. Segundo diversas projeções, mais ou menos coincidentes, as políticas atuais nos mantêm aprisionados a uma trajetória de aquecimento médio global de 3,1 a 4,8 graus até 2100 em relação ao período pré-industrial. Para Yang Yang-Shu e Verebradhan Ramanathan, há uma pequena chance de que esse aquecimento supere 3 graus, nível que eles consideram como catastrófico já antes de 2050. Feita essa contextualização, segue o prefácio à terceira edição. Eu peço ao presidente que considere esse documento como dado como lido, para que ele seja publicado no Diário da Câmara Municipal. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: a gente precisa encarar com seriedade o fato de que nós já estamos vivendo a era do colapso ambiental. E defender a destruição de uma floresta em nome da construção de um autódromo é de uma ignorância que eu acho que eu não sei mensurar sem correr o risco de quebrar o decoro parlamentar. Não podemos aceitar a destruição de nenhuma floresta. Não podemos aceitar a destruição de uma floresta em nome da construção de um autódromo que pode ser construído em vários outros locais da nossa cidade. Amanhã, Dia Mundial do Meio Ambiente, vamos seguir na nossa luta contra a crise ambiental, que é de escala global, cumprindo a nossa tarefa de, no nosso local, defender a natureza e impedir a destruição de mais de 100 mil árvores. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, a presidência suspende os trabalhos até 15 horas e 40 minutos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. A mesa dá ciência do seguinte requerimento, que será apreciado no prolongamento do expediente.
Requerimento de autoria do vereador Dr. João Ricardo. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a inclusão na pauta da ordem do dia em regime de urgência do projeto de lei número 1065 de 2018, que dá o nome de Dr. George Starblicht, à maternidade do Hospital Municipal Miguel Couto. Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se à segunda parte. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa da ciência das proposições recebidas. Requerimento sem número do vereador Dr. João Ricardo, que requer a mesa diretora a inclusão na pauta da ordem do dia, em regime de urgência, projeto de lei número 1065 de 2018, que dá o nome de Dr. George Starblicht, à maternidade do Hospital Municipal Miguel Couto. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador Célio Luparelli, que requer a mesa diretora, que acrescenta inciso 5 ao parágrafo 2º do artigo 11 da Lei Municipal número 2138, de 11 de maio de 1994, que dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, SMAC, e da outras providências. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da vereadora Tereza Berger, que requer a mesa diretora a retirada da ordem do dia semanal no PL número 723 de 2018, que estabelece a obrigatoriedade da concessionária que administra o metrô na cidade do Rio de Janeiro apresentar plano operacional especial durante os períodos de grandes eventos realizados na cidade. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do vereador Jair da Menes Gomes, que requer a mesa diretora, que proíbe a exploração da atividade comercial de casa de eventos e shows na Gardênia Azul e da outras providências. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1121 de 2019 do vereador Eliseu Kessler, que requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao apóstolo Adriano de Almeida Marques, presidente da Comunidade Apostólica Vitória. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. O projeto de Jair está incluído na pauta ou retirado da pauta? Requerimento número 1122, de autoria do vereador Eliseu Kessler, que requer, na forma regimental, seja concedida a medalha São Francisco de Assis para o padre Felipe Machado, pároco da comunidade Santa Terezinha do Menino Jesus. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1123, de autoria do vereador professor Adalmir, que requer a concessão do conjunto de medalha São Francisco de Assis, terceiro milênio, ao médico veterinário Ali Elias Abalde Duta, em virtude de sua dedicação à proteção dos direitos animais. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1124, de autoria do professor Adalmir, que requer a concessão do conjunto de medalha São Francisco de Assis, terceiro milênio, a médica veterinária Rosaura Leite Rodrigues. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do professor Adalmir,
que requer a concessão da Medalha São Francisco de Assis, terceiro milênio, ao médico veterinário Humphrey Soares Emer de Albuquerque. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Major Elituzelém, que requer a concessão do conjunto de medalha Mérito Pedro Ernesto ao coronel PM Fábio Rocha Bastos Cajueiro. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Luiz Carlos Ramos Filho, que requer a concessão do conjunto de medalha Mérito Pedro Ernesto a Rosângela Pontes Palermo Eiras, cirurgiã dentista. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1128, de autoria da vereadora Verônica Costa, que requer a concessão conjunto de medalha Mérito Pedro Ernesto a Paula Mari, delegada de polícia. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1129, de 2019, de autoria da vereadora Verônica Costa, que requer a concessão do conjunto de medalha Mérito Pedro Ernesto a Marisa Gáudio, presidente da Comissão da OAB Mulher, Rio de Janeiro. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1130, de 2019, de autoria do doutor Jorge Manaia, que requer a concessão de conjunto de medalha Mérito Pedro Ernesto à doutora Andréia Pereira Escudeiro. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1131, de 2019, de autoria do vereador Jaída Mendes Gomes, que requer a concessão do conjunto de medalha Pedro Ernesto ao pastor da Assembleia de Deus em Rocha Miranda, Ministério Emanuel Jorge José Moraes Forte. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa o do dia. Pela ordem, o vereador Comunicação César de liderança. Eu pedido antes, mas tudo bem. Para comunicação de liderança, o vereador César Maia. Senhor presidente, o Drive é o blog do Fernando Rodrigues, no dia 30 de maio, inclui um interessante artigo do Osto Oliveto sobre mobilidade, sobre transportes. Carro virou o cigarro do século XXI. Nova York, que imita Londres desde que nasceu, resolveu imitar novamente. Está implantando em 2019, para entrar em vigor em 2021, algumas restrições ao tráfego de veículos movidos a gasolina ou a diesel, que já existem em Londres desde 2003. Em resumo, resolveu cobrar o pedágio urbano. Senhor presidente, peço que dê como lido e registre no Diário Oficial. Acolhido solicitação de Vossa Excelência. Pela ordem, vereador Fernando William. Senhor presidente, senhores vereadores, eu há poucos dias fui escolhido para presidir a Comissão de Ética da Câmara. Estou levantando algumas propostas para que a comissão se reúna e possa discutir no sentido de que a gente aprimore, né, a conduta ética dos senhores vereadores. Claro, nós não estamos aqui, né, tentando ser excessivamente rigorosos, etc. e tal, mas algumas coisas precisam ser consideradas. Por exemplo, hoje eu li uma matéria que dizia respeito à possibilidade de um conselheiro do Tribunal de Contas estar tentando convencer uma colega nossa, que eu acho que até agiu com bastante dignidade, no sentido de que ela vote dessa ou daquela forma em relação ao impeachment do senhor prefeito. Como é uma matéria de jornal, a gente precisa avaliar, precisa considerar, né? Não podemos sair julgando, mas essa é uma conduta absolutamente inadequada, inaceitável, não é? Se algum conselheiro quer fazer política, largue o cargo de conselheiro, concorra à eleição, venha para a Câmara de Vereadores ou vá para um outro espaço, né, legislativo ou executivo e vá fazer política. Não pode usar o cargo de conselheiro, né, para estar tentando pressionar vereadores para votar dessa ou daquela forma. Né? Como eu acho também que, em relação a essa questão do impeachment, feita a denúncia, acatada a denúncia, e eu espero que a denúncia seja sempre acatada em função, não é, da avaliação dos vereadores, se
o que está sendo denunciado é grave ou não, merece ou não ser levado à apreciação da Câmara, e os vereadores, naturalmente, de acordo com suas consciências, analisando pontualmente, enfim, as sessões que têm sido realizadas pela comissão processante, possam decidir. Eu tenho lido nos jornais, visto algumas matérias, etc. e tal, de que também aqui se faz esse jogo de se tentar levar vereador ao prefeito, para que o prefeito convença vereadores de votar dessa ou daquela forma, em troca desse ou daquele tipo de favor. O resultado disso, que eu considero algo muito ruim, pouco republicano, aliás, muito longe da chamada nova república que se pretende implantar nesse país, é que, por exemplo, domingo eu fui no Hospital Lourenço Jorge e não tem policiais, não tem guardas, desses guardas que são contratados para tomar conta do hospital. Mendigos dormindo dentro do hospital, pessoas sendo roubadas dentro do hospital. Aliás, a Guarda Municipal, que devia ter essa função, foi cumprir outras funções e o hospital ficou por conta de, enfim, de agentes privados tomarem conta do hospital. Como a prefeitura não paga aos prestadores de serviço, nem aqueles que guardam os hospitais, nem aqueles até que servem alimentos aos pacientes, a coisa está chegando a esse ponto, o que acontece? Nós estamos na iminência de termos hospitais literalmente abandonados em termos de serviço. Enquanto os hospitais estão nessa bagunça e as escolas vão pelo mesmo caminho, aí tem o vereadorzinho aparecendo lá no seu Facebook, inaugurando uma pracinha, inaugurando uma ruazinha asfaltada, inaugurando não sei o quê, porque o prefeito, preocupado com a possibilidade de ser levado ao impeachment, começa literalmente a comprar vereadores com atitudes dessa natureza. Ou seja, falta o que é essencial para a população e acaba sobrando para que o prefeito, usando a velha política, que eu acho que todos que querem mudar esse país querem mudar, utiliza o fisiologismo mais barato para poder inviabilizar uma eventual possibilidade de impeachment. Eu já disse e repito aqui, eu não votarei impeachment do prefeito se as comissões eventualmente existentes, temos uma em vigor, pode ser que haja outra, se essa comissão não der elementos muito próprios, muito claros de que o prefeito tem que ser levado ao impedimento, eu não votarei. A gente não está brincando de impedir prefeito aqui, não está brincando de tirar o prefeito do cargo, eu creio que não é essa a questão. Se existem várias CPIs contra o prefeito e essa tem indicações possíveis de impedimento ou não, isso tem que ser avaliado pela consciência de cada vereador. Eu estou dizendo isso aqui porque eu não quero estar sendo tratado, como se fosse um joguete para que vereador utilize alguns outros vereadores para se dar bem aqui, se dar bem ali, conseguir um carguinho aqui, conseguir uma obrinha ali, conseguir um favor acolá. Então, eu acho que a gente precisa, se a gente quer verdadeiramente ter uma imagem mais ética da Câmara de Vereadores e que ela possa reverberar e ajudar para que o país seja mais ético nas suas relações institucionais, é preciso que a gente tenha mais cuidado com o comportamento que está se tendo dentro da Câmara, no Tribunal de Contas e em outros locais, e por parte do Poder Executivo. Eu estou dizendo isso porque, olha, com toda sinceridade, a paciência está começando a se esgotar com essa política fisiológica, com essa política pequena, com essa política que não leva em conta os interesses públicos, que não leva em conta os interesses reais da cidade, que joga naquilo que sempre jogou a política nesse país, ali no baixo, nas coisas pequenas e baixas. Já não há mais cinzeiro aqui por aqui. Eu andei vendo, não há mais cinzeiro. Mas numa boa, a paciência está começando a se esgotar, tá certo? Esse tipo de comportamento tem que acabar. O vereador tem que tomar vergonha na cara e votar com a sua consciência, votar com aquilo que entende que seja realmente importante que se vote.
e não por influência, e não por estar indo daqui, puxando de lá, esticando, sofrendo influência de tribunal, esse tipo de coisa não pode continuar acontecendo, né? Estou deixando claro aqui, porque depois a gente toma uma atitude mais contundente, aí vão dizer, o vereador perde a cabeça, o vereador não se comporta como devia, não sei o quê. Se comportar como se deve, eu não sou, para ficar claro, eu não sou contra que o vereador aqui seja base de apoio do prefeito e receba obras eventualmente, seja atendido pelo prefeito por conta de ser base de apoio do prefeito. Nada contra, isso é absolutamente natural. Ele está governando com o prefeito, tem que receber as vereador vantagens. Concluindo, né? O que não pode, né, é num determinado momento se chega à conclusão de que o prefeito tem uma série de problemas e que por esses problemas pode ser levado a um impeachment. Quando se começa a trabalhar a possibilidade de que isso aconteça ou não, de acordo com a consciência dos vereadores, aí começa a haver uma série de jogo de influência que não tem nada a ver com a boa política, com a política séria, com a política que nós devemos de fato, né, cumprir aqui como vereadores. Tá? Então, deixar essa questão clara, porque, né, a paciência está chegando ao limite, né, e isso tem me envergonhado, inclusive. Tem me deixado muito mal como vereador, ver, né, esses fenômenos aí acontecer no dia a dia, né, as coisas vão... Né, ninguém aqui é bobo. A gente às vezes tem cara de bobo, se comporta, né, aparentemente como é bobo, mas ninguém aqui é bobo. Todo mundo sabe exatamente como é que as coisas funcionam. Obrigado. Em tramitação especial em regime de urgência em primeira discussão, projeto de lei 1065/2018, de autoria do senhor vereador Dr. João Ricardo, que dá o nome de Jorge Steinbrich à maternidade do Hospital Municipal Miguel Couto, pendente de parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, vereador Inaldo Silva. Vereador Inaldo. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Educação. Vereador Tarcísio Mota. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, retornará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial, regime de prioridade, segunda discussão e segunda sessão, projeto de lei número 1226, de autoria do Poder Executivo, que se dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Pela ordem, o nobre vereador Alexandre Esquerdo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, venho solicitar um minuto de silêncio pela morte brutal do menino chamado Juan, lá de Brasília, Distrito Federal. Foi assassinado por um casal de lésbicas, dentre elas sua mãe. Essa mãe que há um ano atrás cortou seu pênis porque queria que seu filho virasse uma menina. Premeditaram o assassinato dessa criança há um mês. A companheira dessa mulher dopou a criança com acetona. A mãe friamente esfaqueou essa criança. A criança ficou de joelhos. E a sua companheira desfigurou diversas facadas nas costas da criança, assim assassinando brutalmente. Não satisfeitas, decapitaram a criança, mutilaram a criança, jogaram na churrasqueira para dar fim ao corpo. Mas aí o cheiro era um cheiro ruim. Retiraram os restos do corpo dessa criança, colocaram numa mala e jogaram no rio.
Eu estou pedindo aqui um minuto de silêncio e relatando esse crime bárbaro, chega a embrulhar o estômago, porque eu não sei porque parte da mídia ficou caladinha, deram poucas notas, e eu quero chamar a atenção da sociedade carioca, aqui dos vereadores, para esse crime brutal de uma criança inocente, que não é do Rio de Janeiro. Pela ordem, depois. Mas solicito um minuto de silêncio pela vida do Juan. Obrigado, senhor presidente. Queria acrescentar mais um minuto de silêncio a outra pessoa, se puder fazer tudo junto. Pela ordem, vereador Leonel Brizola. Eu vou fazer, mas parece que ele vai acrescentar. Pois é, também gostaria de somar com o nobre vereador o assassinato também brutal de uma criança de 3 anos e outra de 6 anos, né, por um pastor que estuprou e agrediu e queimou o filho enteado. Então, que a gente possa fazer, né, esse minuto de silêncio contra a violência das nossas crianças no nosso país aí, uma violência absurda e inaceitável por quem quer que seja um pastor ou casal de quem quer que seja. A violência contra a criança tem que ser repudiada. Mas aqui trago essa informação também grave. Tu vê que nosso país anda mal, esquerdo. Um pastor estuprou e queimou e decapitou também. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos proceder ao minuto de silêncio. Em tramitação especial em regime de urgência, em segunda discussão e segunda sessão, projeto de lei 1226, 2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e da outra providência. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, o projeto sai da ordem do dia e segue a Comissão de Finanças para recebimento de emendas durante 2 dias. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação, projeto de emenda à lei orgânica, de autoria do vereador professor Célio Parelli, que altera o inciso 4 do artigo 177 da lei orgânica do município do Rio de Janeiro, dispondo sobre o pagamento do 13º salário aos servidores da administração direta, autárquica e fundacional. A matéria está em votação. Para encaminhar a votação, o vereador Dr. Jarinho. Encaminhando a matéria por 3 sessões. Proposto o adiamento da votação por 3 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente. Passa a matéria seguinte pela ordem, vereador Dr. Jarinho. Queria felicitar Vossa Excelência por, no último domingo, seu aniversário, e desejar saúde, paz e muitos anos de vida. Parabéns, senhor presidente. Muito obrigado, eu preciso mesmo. Obrigado a todos. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei complementar 104/2019, de autoria do senhor vereador Wellington Dias, que exclui do centro de bairro 1, CB1, a área que menciona, incluindo-a nos limites do centro de bairro 3, CB3 e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. A matéria exige score de maioria absoluta. Procedimento de votação nominal.
Vou encerrar a votação, hein? Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Votaram sim 32 senhores vereadores, não nenhum. Como voto vereador Babá, sim 33, vereador Raimon, sim 34. O projeto está aprovado, dispensada a redação final, segue autógrafo. Vereador Zico Bacana, sim 35. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de complementar 106/2019, de autoria do vereador Leonel Brizola, que modifica a linha C do artigo 16 do decreto 38.242/2013. Em discussão. Para encaminhar, senhor presidente. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Para encaminhar a votação, vereador Leonel Brizola. Quero encaminhar aqui pela bancada do PSOL, voto favorável nesse projeto de minha autoria, que é e que trata sobre a impressora que fica nos táxis, na qual a gente aprovou em primeira, vamos para a segunda, e que pune o taxista num objeto obsoleto e caro. Eu queria contar com o apoio dos meus pares. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação. A matéria se discorde maioria absoluta, votação nominal. Tudo bem. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 38 senhores vereadores, não nenhum. O projeto está aprovado, dispensada a redação final, segue autógrafo. Passa a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei complementar número 107 de 2019, de autoria do senhor vereador Tiago Carribeiro, que altera o artigo 184 do regulamento de zoneamento aprovado pelo decreto número 322 de 1976, com a redação dada pelo decreto número 5.050 de 1985. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Em discussão a matéria. Para discutir a matéria, convido o nobre vereador Renato Cinco. Obrigado, senhora presidente. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, esse projeto, ele trata de alteração no artigo 184 do regulamento de zoneamento aprovado pelo decreto número 322 de 1976, com a redação dada pelo decreto número
5050 de 1985. Trata-se de mudança na legislação urbanística do bairro de Santa Teresa. Bom, nós consultamos a Associação de Moradores de Santa Teresa para saber qual é a opinião dos moradores do bairro a respeito desse projeto. E eu quero ler a carta que no meu mandato recebeu do presidente da Associação de Moradores de Santa Teresa, Paulo Oscar Saad. A AMAST desconhece essa iniciativa e suas razões. Assim sendo, é também desconhecida a posição dos moradores da Rua Paraíso e das ruas adjacentes, Rua Paula Matos, Largo das Neves, Rua Z, Rua Pintora de Janira, Rua Eduardo Santos, Rua Santo Alfredo e outras, que certamente serão impactadas com a alteração do decreto 5050. Esse decreto regulamenta o urbanismo de preservação ambiental e cultural do bairro residencial prevista na Lei da Área de Proteção Ambiental de Santa Teresa, Lei 495 de 1984. Os usos comercial e de serviços são usos que podem ser seriamente impactantes. Por essa razão, os técnicos que elaboram esse decreto tiveram cuidado de limitar as ruas que podem ter esses tipos de usos, especialmente as ruas eminentemente residenciais, como são todas as ruas da área, exceção feita apenas ao Largo das Neves e as duas esquinas da Rua Paula Matos. A AMAST é, a princípio, contrária a qualquer alteração do artigo que determina os usos e atividades permitidas e toleradas no bairro. Esta conclusão foi alcançada face a experiências anteriores de grandes transtornos causados aos moradores e a outros comerciantes por estabelecimentos comerciais e de serviços que causaram grandes impactos viários e de vizinhança, bem como grandes transtornos quanto à poluição sonora. Discordamos também da afirmação de que o decreto precisa se adequar à realidade do bairro. Entendemos que a regulamentação urbanística de Santa Teresa é adequada e atual e não deve ser alterada em função de demandas que, em verdade, propõem modificações futuras para o bairro, de acordo com interesses estranhos à proteção ambiental e cultural e à APA. A justificativa apresentada sobre a influência do sambódromo para modificações dos usos da Rua Paraíso e adjacências nos parece inadequada, na medida em que não se verifica esta especial influência no que tange essa questão. Assim sendo, nos parece mais apropriado que essa Casa de Leis postergue a apresentação desse projeto de lei, permitindo um conhecimento mais detalhado dessa matéria, permitindo que a Associação de Moradores de Santa Teresa possa apurar qual o entendimento da maioria dos moradores da Rua Paraíso e das demais ruas da área sobre a proposta. Entendimento esse que nos comprometemos a tornar público e encaminhar aos senhores vereadores. Agradecemos e subscrevemos atenciosamente Paulo Oscar Saad, presidente da Associação de Moradores e Amigos de Santa Teresa. Bom, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a Associação de Moradores de Santa Teresa está, então, solicitando que nós adiemos essa decisão e que a Associação de Moradores possa atuar no seu território, trazendo para a Câmara Municipal informações mais detalhadas sobre as demandas que deram origem a esse projeto. Eu gostaria de sugerir que nós fizéssemos audiência pública no bairro de Santa Teresa antes de votarmos esse projeto de lei. Senhora Presidente, eu peço o adiamento da votação desse projeto por 7 sessões. A presidência submete ao plenário o requerimento do vereador Renato 5 de adiamento da discussão da matéria por 7 sessões. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Nominal pelo vereador, solicitado nominal pelo vereador Tiago Carribeiro. Está liberada a votação. Como votam, senhores vereadores? A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 6 senhores vereadores, não 20 senhores vereadores. O requerimento está rejeitado. Em discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar, vereador Tiago Carribeiro. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, na verdade, eu gostaria de esclarecer esse tema, porque muitas vezes, quando a gente fala de alterações de decreto, a gente fala aqui em muitos números, muitas datas, e acaba que fica um pouco confuso para todos os demais vereadores entenderem. Esse é um projeto que, assim como o projeto anterior do vereador Wellington Dias, altera um pedaço do zoneamento da cidade, que é legislado por uma lei de 1976, que rege até hoje. Então, muitas coisas na cidade mudaram. Se eu não me engano, há 3 meses atrás, nós votamos também um decreto, também votamos uma alteração no zoneamento da cidade, se eu não me engano, no bairro do Leblon. Então, votamos Leblon, votamos hoje, em segunda votação, em Campo Grande, e tem esse, que é no Rio Comprido. Ali é Rio Comprido, Santa Teresa. Para quem não conhece a Rua Paraíso, é uma rua paralela à Rua do Sambódromo. Então, ela é naquela subida que você, se for andando, você pode se sair até em Santa Teresa. É uma rua curta, que dentre todas essas ruas que foram mencionadas aqui, é a única que não está dentro do decreto. E possui dentro dessa rua 5 estabelecimentos que hoje têm seu licenciamento dificultado, tem diversos problemas para poder ter a sua legalização para funcionar. Então, nada mais do que a gente quer é permitir que esses estabelecimentos que já existem, possam se licenciar de forma correta. Para quem conhece bem essa rua, ninguém vai lhe permitir que casas se tornem comércios ou alguma coisa desse tipo, até porque a maioria daqueles casarões são de 1800 e alguma coisa, 1920, são casarões bem antigos, são ruas bem antigas da cidade do Rio de Janeiro, e que eu acho que todos os cariocas deveriam conhecer e tornar elas até um pouco mais frequentadas pela cidade, pelos moradores da cidade e também pelos turistas que ali gostam de circular. Então, essas explicações que eu gostaria de dar aqui hoje e agradecer aos demais vereadores solicitando o pedido para votação positiva do projeto de lei. Para encaminhar. Para encaminhar, o vereador Tarcísio Mota. Senhora presidente, senhores vereadores, eu venho aqui encaminhar, pedir encarecidamente que a gente possa pensar na seguinte situação. É um projeto que modifica o zoneamento de uma determinada rua. O vereador Tiago está apresentando uma série de elementos favoráveis, que inclusive foram votados a respeito de outra rua que a gente votou favorável aqui. Mas aqui tem uma especificidade. A Associação de Moradores do Bairro pediu um pouco de tempo. Este é um projeto de 2019. O que a gente está solicitando é só apenas o tempo para que a gente possa ouvir a associação e até para que a associação possa se convencer exatamente daquilo que o vereador Tiago Carribeiro acabou de apresentar. Então,
eu queria tentar chegar a uma proposta de consenso aqui, solicitando um adiamento apenas para a semana que vem. Portanto, pedindo uma semana de prazo, é porque já é a segunda votação. Senão eu estaria aqui propondo que a gente votasse em primeira, mas eu garantisse a realização de alguma audiência pública, de alguma outra questão. Queria apenas propor que a gente pudesse fazer o adiamento por 3 sessões, e ao longo desta semana, no máximo segunda-feira, a comissão, inclusive com o próprio presença do vereador Tiago Carribeiro, pudesse receber uma comissão da Associação de Moradores, porque o ideal era uma audiência pública, mas da impossibilidade, que ao menos isso a gente possa fazer. Porque é uma associação de moradores que está solicitando que tenha tempo, porque o projeto não tem análise aqui agora. Eu acho isso absolutamente razoável, diante dessa situação, né? Então, portanto, eu solicito o adiamento por 3 sessões, para que a gente possa ouvir, para cair na semana que vem, 2 vai cair na quinta, 2 quinta-feira vota. A gente não vai ter condição de fazer isso amanhã. Por isso estou pedindo para voltar na terça, por isso 3 sessões, né? Então, assim, que aí volta na terça-feira, dá uma semana para a gente resolver. Amanhã tem impeachment, tem CPI na quinta, é só para que a gente pudesse ter o tempo de resolver algo desse tipo e tal. Então, adiamento por 3 sessões, para que a gente possa debater o projeto com a Associação de Moradores. A presidência submete ao plenário o requerimento do vereador Tarcísio Mota, do adiamento da matéria por 3 sessões. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa essa matéria seguinte, pela ordem, vereador Alexandre Esquerda. Senhora presidente, só para consultar a mesa diretora, eu solicitei 1 minuto de silêncio pela morte do Juan, fato ocorrido sexta-feira passada. E o vereador Leonel Brizola Neto solicitou 1 minuto de silêncio na minha fala pela morte de 2 meninos que foram estuprados e assassinados por um pastor, mas isso foi em 2018. A gente pode solicitar 1 minuto de silêncio por um fato ocorrido há 1 ano atrás? Primeira pergunta. Não que não mereça, eu acho até importante. O meu fato aqui, 1 minuto de silêncio, pela vida do Juan. Eu não vim aqui citar, porque foi um crime bárbaro feito por 2 lésbicas. Eu acho até importante a fala do Leonel Brizola Neto, porque não tem que ter privilégio para ninguém. Nem para pastor, nem para padre, nem para lésbica, nem para hétero, nem homossexual. O Código Penal é para todos. Cometeu crime, tem que pagar. Mas o meu questionamento aqui é o seguinte, é plausível, isso é factível ou não? Vereador, todos os vereadores têm a prerrogativa de fazer a solicitação de requerimento de 1 minuto de silêncio, solicitar 1 minuto de silêncio para a mesa. Agora, a mesa não tem como saber o período que isso ocorreu. Infelizmente, não tem como. Mas é prerrogativa do vereador fazer essa solicitação. Ok, obrigado, senhora presidente. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, vereador Raymond. É só para, assim, acho que o vereador Esquerdo traz à tona aí uma questão. Muita gente acaba tentando hierarquizar dor ou contemporizar algumas questões. E, de fato, acho que tanto o pedido do vereador Esquerdo está corretíssimo, quanto o pedido do vereador Leonel Brizola. Há uma questão, vereador Esquerdo, só para ajudar na reflexão, que existem alguns lutos que duram muito pouco tempo, outros lutos duram muito tempo. Então, eu acho que até por esse motivo também, questionar o tempo em que dista de hoje até o ocorrido, isso é pouco referenciado, não há tanta importância. Mas, assim, nós precisamos de entender, eu acho que esse pedido de silêncio que Vossa Excelência fez, o vereador Leonel Brizola, acende em nós, assim, uma lâmpada para a gente compreender que sociedade é essa que a gente está criando, que sociedade é essa que a gente está vivendo. Uma sociedade em que se mata por nada, uma sociedade em que a vida tem sido muito banalizada. Hoje de manhã, nós estivemos aqui reunidos para discutir a construção do Museu do Memorial do Holocausto. E nenhum de nós, à mesa estávamos Tarcísio e eu, nenhum de nós é contrário a que haja um monumento para lembrar as vítimas do Holocausto. Claro que não há.
apenas a discussão que se dava era uma discussão em relação à questão paisagística, à questão ambiental, etc. Que os órgãos responsáveis têm que sanar esse problema, se eles ainda não estão sanados. Mas eu estou trazendo essa memória de hoje de manhã, até para dizer um pouco dessa questão da banalização da vida. Muitos dos que aqui estavam diziam, nós somos da paz, nós não queremos guerra, nós queremos defender a vida. E aí a gente fica pensando, né? Nessa sociedade tão banalizada, onde a vida tem valido muito pouco, nós temos uma proposta do governo federal, que é uma proposta de colocar arma na mão do cidadão, de 5.000 cartuchos para as pessoas poderem usar por ano. A gente tinha um movimento do governo federal de que as crianças pudessem ir para as escolas de tiro, de que um civil, qualquer um, poderia comprar um fuzil, depois o governo voltou atrás. Essa sociedade beligerante é uma sociedade que nós precisamos de ir na contramão dela, porque senão a gente vai todo dia ter que pedir um minuto de silêncio por uma barbárie que é construída na sociedade. É preciso o parlamento trabalhar na busca da construção de uma cultura de paz. Passe essa matéria seguinte, pela ordem, pela terceira vez. Agora o vereador, doutor Jairinho. Queria pedir verificação de quórum. Solicitado verificação de quórum pelo vereador, doutor Jairinho. Peço aos senhores vereadores que tomem assento em suas bancadas. Primeira bancada. Primeira bancada, 9 senhores vereadores. Segunda bancada. Segunda bancada, 1 senhor vereador. Terceira bancada. Nenhum senhor vereador. Quarta bancada. 2 senhores vereadores. Mesa 1. 13 senhores vereadores não há quórum para deliberar e nem para dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.